É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Primeiro nós vamos ler do versículo 13 ao 16. Depois a gente continua na outra parte do Sermão da Montanha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler, meus irmãos. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Versículo 43, esse mesmo capítulo. Versículo 43. Diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 6, versículo 1. Continuando, só seguindo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas cidades, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Até aqui, em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos no Sermão da Montanha. É o Sermão do Monte, o maior sermão de Jesus. E apenas Mateus e Lucas falam a respeito desse sermão. Só que uma diferença enorme, né? Lucas... são alguns versículos que ele fala do Sermão do Monte. Algumas pessoas dizem que, na verdade, trata-se de dois sermões de Jesus, dada a diferença entre um e outro, né? Porque, por exemplo, em Mateus, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Já Lucas, o sermão que Lucas conta que Jesus deu, são apenas 9 versículos. Do capítulo 6, vai do versículo 20 ao 29.
Então, existem pessoas que dizem que são sermões diferentes. Só que Mateus vai trazer algumas peculiaridades e algumas coisas que eu considero muito importantes para nós. Mas, principalmente, a ideia de que o Senhor, Ele se agrada mais de coração quebrantado, de coração contrito, de pessoas misericordiosas do que pessoas religiosas. E quando eu digo pessoas religiosas, eu estou falando de pessoas que vivem apenas de aparência, que tem apenas uma vida aparente diante das pessoas, mas na verdade a sua vida espiritual está muito distante de Deus. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Antes de entrar no texto, eu queria dizer para os irmãos que Mateus, quando ele escreve esse evangelho, ele tem uma preocupação. A preocupação de Mateus é mostrar Jesus como Messias. Mateus escreve para judeus. Então a preocupação dele é mostrar Jesus como Messias que havia sido prometido, e que viria ao mundo a partir do anúncio de tantos profetas no Antigo Testamento. Então, como Mateus tem essa preocupação, ele se preocupa em mostrar algumas características de Jesus, da vida de Jesus, que é até parecida com Moisés, por exemplo. Porque assim, Moisés era uma referência muito grande para os judeus. E aí Mateus tem essa preocupação, e ele faz alguns pontos de ligação entre Jesus e Moisés. Por exemplo, no dia que Moisés nasceu, no período que Moisés nasceu, Faraó levantou um decreto para que todo menino fosse morto de 2 anos para baixo. Quando Jesus nasceu, tinha o mesmo decreto: todos os meninos deveriam ser mortos. Quando Moisés nasceu, ele teve essa matança, mas Moisés ficou morando no Egito. Ele estava de fato morando no Egito, morou durante muito tempo. Quando Jesus está fugindo dessa matança, ele também fica um certo tempo no Egito, até que o anjo fala para José voltar. Outra coisa bem semelhante é que Moisés, ele passa, até antes mesmo de ser conduzido pelo povo, conduzir o povo, ele passa 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Jesus, quando é batizado nas águas, ele passa 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés, depois desses 40 anos no deserto, que está com o povo já, ele sobe para o monte e desce com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Jesus, quando ele passa esses 40 dias e 40 noites, ao invés de descer do monte como Moisés fez, ele agora sobe para entregar os mandamentos. Então Mateus, ele se preocupa em falar essa semelhança da vida e no ministério de Jesus e de Moisés. Vamos analisar o texto em si, os versículos que nós lemos. No versículo 14, por exemplo, fala que nós somos a luz do mundo. Diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É interessante a gente ressaltar, irmãos, que luz é verdade. A luz é a verdade. Ou seja, onde existe engano, onde existe trapaça, onde existe mentira, quando a verdade chega, é como que estiver chegando uma grande luz na escuridão. A luz é a própria verdade. E Jesus, ele parece que está dizendo para os discípulos: vocês são responsáveis em mostrar a verdade para as pessoas, para aqueles que estão sendo enganados. A luz tem essa característica também. A gente precisa lembrar que nessa época que Jesus falou isso aqui, não tinha energia elétrica. A luz a qual Jesus referia-se era aquilo que as pessoas entendiam por luz naquela ocasião. A luz do sol, a luz solar, a luz dos candeeiros. Não tinha energia elétrica. E a gente estava dando uma observada. Hoje a gente, principalmente no período de chuva, né?
Parece um monte de besouro que fica voando ao redor das lâmpadas, porque os insetos, eles são guiados pela luz. Só que sem energia elétrica, eles são guiados pela luz lunar, da lua, para serem conduzidos a voar à noite. Quando eles veem uma luz maior, eles são conduzidos para essa luz e começam a voar, e muitas vezes acabam até morrendo por causa disso. Então a gente aprende que, de certa forma, a luz é uma condução para a vida. A luz é uma condução para a vida. Jesus é essa própria vida. Mas os versículos seguintes vai trazer também outras bases para a gente. Ele fala, o versículo 15, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Irmãos, aqui Jesus está dizendo assim, os homens precisam ver as suas boas obras. Eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui Jesus está dizendo, isso aqui é para os homens ver. Essas boas obras os homens precisam ver. Lá na frente Jesus vai falar de obras que os homens não precisam ver. Tem outra passagem que Jesus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E ele fala isso dizendo que se o nosso olhar não for convertido, a gente vai ver erro, a gente vai ver engano, a gente vai ver trapaça para todo canto que a gente olhar. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 20, versículo 15. Vamos abrir, gente? Mateus capítulo 20, versículo 15. É só um exemplo de como tem pessoas, ou pode ter pessoas, cujo olhar não é luminoso, não tem luz. Então, para onde ele olha, ele vê maldade, ele não vê bondade. Mateus 20, 15. Alguém achou? Pode ler? Leia aí, Ricardo, por favor. Muito bem. Esse texto aí é de uma parábola que Jesus conta, que um homem, ele contrata pessoas para trabalhar, e ele contrata umas pessoas para trabalhar de 6 horas da manhã, outros de 9 horas da manhã, outros ao meio-dia, e outros às 3 horas da tarde, e outros quase findando o dia. E ele ajusta um valor com os primeiros que ele contratou. Vamos usar um exemplo aqui de, por exemplo, R$100 a diária. Chama uma pessoa às 6 horas da manhã e fala assim, trabalha para mim esse dia que eu vou te pagar R$100. E aí ele vai chamando gente às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e assim sucessivamente. Quando é na hora de pagar, ele começa a pagar pelos últimos que começaram a trabalhar. Ou seja, quem começou a trabalhar de 3 horas da tarde, ele vai e paga R$100. O que começou a trabalhar logo cedo, viu isso e pensou, se ele está pagando R$100 para o que começou 3 horas da tarde, então eu vou receber mais, porque eu comecei a trabalhar mais cedo. Só que o que começou a trabalhar de meio-dia também recebeu R$100. Esse é só um exemplo. Estou colocando o valor aqui de forma exemplificada. O que começou a trabalhar de 9 horas da manhã também recebeu R$100. Quando chegou na vez o que começou bem cedo, às 6 da manhã, recebeu só R$100. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Ele começou mais tarde do que eu e recebeu o mesmo valor que eu. E aí o rapaz ou o senhor da parábola, ele fala assim, o dinheiro é meu. Eu ajustei quanto com vocês? 100, então eu estou te pagando o que é justo. Se eu quero dar o mesmo valor que eu estou dando a você, o que me impede? O dinheiro é meu. Ou é mal o teu olho no fato de eu querer dar o mesmo valor para quem começou a trabalhar mais tarde. Veja aí que é um exemplo claro de uma pessoa cujo olhar não é bom. O olhar não é bom, por quê? Porque ele recebeu o que tinha combinado. Parece que ele queria que o que trabalhou menos, recebesse menos. Então é só um exemplo de como existem pessoas cujo olhar não é bom. Então ele vê maldade em tudo. No versículo 16, que nós lemos aqui, gente,
Jesus diz que os homens precisam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. A gente precisa entender que Jesus não disse, você tem a luz do mundo. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, você é, vós sois. Ter é diferente de ser. Ter, eu posso ter hoje, amanhã não ter. Ser, eu sou hoje, eu sou amanhã, eu sou para o resto da vida. Jesus está falando de algo que é nato. Jesus está falando de algo que está em nós, que habita em nós, que faz parte de nós. Não é algo que eu tenho de forma provisória. Então, ter é diferente de ser. Jesus não disse que a gente tem. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Só que ele fala que os homens precisam ver essas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. A que obras Jesus está se referindo? O versículo 20, por exemplo, diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Então, primeiro Jesus cita aqui sobre obras que os homens precisam ver e glorificar a Deus, obras de justiça. Só que não é eu me justificando. Obras de justiça aqui é eu ver o órfão, eu ver a viúva, eu ver o abandonado e eu ajudar. Isso são obras de justiça. É eu ver, por exemplo, algo que eu considero injusto e eu lutar contra isso, eu pregar contra isso. Jesus disse, se eles não tivessem esse tipo de justiça, eles não iriam exceder os escribas e fariseus. O que queria dizer? Você vai ser igual aos escribas, vai ser igual aos fariseus. Outro tipo de obra que os homens precisam ver é no versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então, uma obra que os homens precisam ver é o fato de eu não me encolerizar. O que é isso? Não sentir cólera, não sentir raiva, não sentir rancor pelos homens, pelas pessoas. As pessoas precisam ver em mim a luz do evangelho e essa luz, ela me faz ser uma pessoa que ama, que perdoa, que é aberto a perdoar. Isso são obras que os homens precisam ver na gente. Ora, se você diz que entregou a sua vida a Jesus, só que antes de entregar a sua vida a Jesus, você era uma pessoa briguenta. Você era uma pessoa que brigava com todo mundo, reclamava com todo mundo, ninguém lhe respeitava. E quando falava o seu nome, você, quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa aí é briguenta, briga demais. Eu conheço o Ricardo briga demais. É brabo demais, chega nem perto dele. Aí Ricardo vai se converte, entrega a vida a Jesus, continua a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Isso não tem nada a ver com luz, as trevas continuam ali. Então esse tipo de obra precisa ser vista. Só que notem que no versículo que Jesus fala sobre obras para que os homens vejam, não é para que a gente seja glorificado, mas o Pai ser glorificado através daquilo que está em nós. Existe uma diferença enorme, né? O versículo 28, por exemplo, estou no capítulo 5, viu, gente? Se você está acompanhando. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar por uma mulher para cobiçar no seu coração, cometeu adultério com ela. Então, qualquer que cobiçar, não cobiçar. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, rapaz, aquele irmão é uma pessoa muito respeitadora. Ele respeita. Respeitar o que? A esposa? Não é só a esposa. A esposa é algo que é praticamente obrigatório. Mas as pessoas, as demais pessoas, ele respeita as mulheres, as jovens. A mulher, aquela irmã, a mulher que respeita, respeitável, idônea, sábia. Então são obras que precisam ser vistas pelos homens, e quando as pessoas olharem e virem isso em nós, eles não vão olhar e falar assim, isso aí quem não é cristão, rapaz, não, é o nome do Senhor que vai ser exaltado, através dessas boas obras. É luz. Se somos luz, não tem como ser apagado. Nós não temos, nós somos, então tem que brilhar, tem que refletir.
O versículo 29, por exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Não era esse versículo que eu estava procurando. Não era esse. Deixa eu achar aqui, gente. O 39. Eu disse 29, não, 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Se alguém nos bater numa face, a gente vai oferecer o outro lado para o cabo bater também? Aí, para alguém que é recém-convertido, né? E que era bravo, você, rapaz, esse negócio não dá muito certo para mim, não, pastor. Eu não consigo deixar nenhum lado. Imagina oferecer o outro. Não dá tempo nem de dar um lado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, Jesus estava dizendo assim, não devolva as afrontas na mesma moeda. Você foi caluniado. Não, eu vou caluniar também. Não faça isso. Não devolva na mesma moeda. Alguém lhe jogou pedra, você vai jogar pedra de volta? Não. Vai ser os dois errados. É isso que Jesus quer dizer. Então, isso são obras que os homens precisam ver. Alguns, de certa forma, vão ser tentadores, homens tentadores, tentando nos provocar, tentando nos tirar da graça de Deus, nos acusando, nos ferindo, falando coisas contra a gente. Isso pode acontecer. Só que qual vai ser a nossa reação? Xingar também? Reclamar também, gritar também no meio da rua? Não, eu posso simplesmente me recolher, eu posso simplesmente depois orar pela pessoa, porque essa pessoa que está acusando, xingando, brigando, ela vai olhar para você, rapaz, e as pessoas também, falou isso e isso, aquilo com o irmão, mas o irmão está ali, ó, não reclamou, não devolveu. Então veja que é disso que Jesus está falando. A luz que brilha em nós e que precisa